Evangelho de Mateus 22, 15 a 21. Vem Espírito Santo. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, paz e bem para você, para sua casa, paz e bem para sua família. Hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho que a liturgia de hoje nos propõe, ele é bem conhecido. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos de nós, provavelmente, se não ouviu esta frase, quase como um provérbio, já disse essa frase para alguém. Mas nós não podemos ler e refletir este evangelho de hoje, bem como a liturgia de hoje, sem perder de vista os evangelhos que foram propostos para esta semana. É bom lembrarmos que o tempo todo Jesus estava nos questionando, nos chamando a atenção, falando o ai de vós, para nos lembrar a importância dos atos da nossa vida. Muitas vezes nós vivemos de aparência. Somos túmulos caiados. E Jesus nos convoca a vivermos de fato a essência. Então, o grande questionamento para essa palavra de hoje é esse: vivemos de aparência ou de essência? Mas tem um problema. Às vezes a gente vive tanto de aparência que a gente já não consegue mais perceber qual é a nossa essência. Então nós precisamos olhar para a luz que vem de Deus. Nós precisamos lembrar de fato que fomos criados por Deus, criados por amor, para resgatar em nós a essência. E esse evangelho de hoje deixa isso muito claro, porque pensem, as pessoas se juntaram para propor uma armadilha para Jesus. Mas o evangelista deixa claro que Jesus percebeu a maldade que havia neles. Então é mais um questionamento para nós hoje. Quais são as maldades que nós estamos nos propondo a fazer? E o questionamento é esse mesmo. A maldade que nos propomos. Porque nós podemos optar pelo bem. É tão triste encontrar pessoas que naturalizaram o mal, naturalizaram a mentira, a violência, a arrogância como forma de viver. E quando Jesus propõe para que eles olhem a figura da moeda e eles respondem de César, nós podemos pensar também no que eu já havia dito antes. Nós precisamos nos deparar com a imagem de Deus que está dentro de nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quanto mais nós nos afastamos dessa imagem e semelhança, a possibilidade de nós fazermos o mal, ela é muito maior. É por isso que Isaías nos lembra: Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há outro Deus. E quantas pessoas tentam substituir o lugar de Deus,
pelo dinheiro, pelo poder, pelo sucesso, pela fama, mas passando por cima dos outros, querendo deixar os outros para trás. O nosso Deus, Ele quer que nós sejamos irmãos, quer que nós sejamos família. Para que ser feliz sozinho, se é que é possível ser feliz sozinho? Meu irmão, a liturgia de hoje, ela nos convoca a pensarmos no bem que nós somos chamados a fazer. Olhe para o Senhor, olhe para a graça de Deus, como o Salmo responsorial hoje nos convoca. O Salmo nos pede: famílias, dai ao Senhor poder e glória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso para a sua casa, diga isso para a sua família. As famílias precisam rezar juntas, precisam fazer o bem juntas. Quantas famílias que ensinam o mal, falar que não está em casa, falar uma mentirinha, coisas que parecem simples, mas que as nossas crianças estão aprendendo. E quantas famílias hoje já esqueceram a oração em família, a oração diante da refeição, agradecer ao Senhor dos céus. Nós precisamos, como o próprio Salmo nos diz, que nós publicamente possamos dizer: vem, Senhor, vem reinar sobre nós, Senhor. Porque somente o Senhor Deus, Ele nos julga com justiça. E Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele nos fala da importância, mais uma vez, de nós recordarmos a bondade de Deus, a paternidade de Deus. Mas nós precisamos nos esforçar, precisamos sempre colocar a caridade, a esperança e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos escolhidos por Deus. O Senhor nos chama para que nós sejamos seus braços, para que nós sejamos a sua voz, para que a missão do Evangelho chegue a todos nós. Mas presta atenção, neste tempo em que nós estamos vivendo a experiência agora do período eleitoral, das campanhas, muitos, inclusive católicos, muitos cristãos, não querem se envolver com a política. Mas nós precisamos sim, porque decidir não se envolver com a política já é um ato político. Nem que seja, meu irmão, minha irmã, prestar atenção no que os candidatos estão dizendo, no que eles estão propondo, porque é o futuro da nossa cidade, da minha cidade, da sua cidade. Nós não podemos dar as costas para isso. Se nós tivéssemos a opção de não nos envolvermos, mas que isso também não implicasse em nada, quem sabe? Mas a nossa omissão implica em muito no futuro da nossa cidade, da nossa família, dos nossos filhos. Então pense muito. Jesus já sabiamente nos disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não precisamos misturar a política e a religião. Misturar não precisamos, mas elas podem andar lado a lado. A missão de Jesus, o projeto de Jesus era, e hoje continua sendo através de nós: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é um projeto político. Por que é político? Porque é para o bem de todos. O exercício da política é o exercício de tentar, pelo menos, fazer o bem para todos. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã, neste tempo. Preste atenção nas propostas, preste atenção nas pessoas e pense primeiro em Deus. O Senhor é aquele que nos julga com justiça.
mas o Senhor Deus também é aquele que nos dá a capacidade, enquanto pessoas humanas, de fazer o bem para os outros. Rezemos hoje por todos os que estão envolvidos no processo político, principalmente os candidatos, para que eles possam olhar para Jesus e que o Senhor Jesus seja um grande modelo para o bem fazer de cada um. E que o Espírito Santo possa nos iluminar para que nós saibamos sempre fazer a melhor escolha para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para a nossa vida. Amém? Paz e bem.